Marcos 3, nós vemos que inicia já com Jesus confrontando a religiosidade, se indignando com a incredulidade e dureza de coração dos religiosos. Jesus está ali diante do sinédrio com vários judeus, fariseus, saduceus, que eram os religiosos da época, e há um homem com as mãos mirradas. Suas mãos não abriam. E sendo sábado, Jesus pergunta: vocês acham certo eu curar esse homem? E todos, do modo que estavam, permaneceram, com o coração fechado, abrutalhados. E Jesus se indigna pela dureza do coração daqueles religiosos, que já não tinham sentimento algum. O que importava era o cumprimento da lei. A parte sentimentos, amor, e o que envolvia era realmente o legalismo. Jesus então cura aquele homem diante dos olhos daqueles religiosos e eles ficam enlouquecidos e começam já a arquitetar matar Jesus. Você já pensou uma coisa dessa? O que é a religiosidade? A pessoa, se importa ali com a quebra de um princípio da lei e para isso, pela dureza do coração dela, ela trama uma quebra numa dimensão muito maior, porque eles começam a tramar de matar Jesus. E Marcos, ali, ele, um grande evangelista, na verdade, você vai ver, ele sempre olhando para a multidão, olhando para o que Jesus fazia, os milagres, olhando para Jesus expulsando demônios, ele começa a descrever, então, a caminhada de Jesus em direção à obra daquele dia. E ele sempre mencionando o povo que estava atrás. Diz que Jesus foi para o mar e a multidão seguia Jesus. Diz então que Jesus separava um barquinho à parte porque a multidão queria tocar em Jesus. Você vê assim, a paixão de Marcos retratando todo o ambiente que é bem visível para nós. E diz então que todos queriam tocar em Jesus. E também os demônios, quando viam Jesus de longe, já gritavam: esse é o Filho de Deus. E Jesus mandava os demônios se calarem. Então Jesus seguia assim, curando todas as enfermidades. E as multidões queriam tocá-lo. Por quê? Porque quem o tocava também era curado. E ele também seguia expulsando demônios por onde ia. Até então que Jesus foi para uma casa e a multidão afluiu junto. Marcos, presta atenção, leia depois. Ele faz questão de dizer, de se importar com todo aquele povo ao redor de Jesus. Só que quando Jesus chega naquela casa e mais uma vez expulsa os demônios e cura os enfermos, antes ele tinha subido a um monte e tinha ali atribuído aos seus 12 discípulos a função, a delegação de irem curarem também os enfermos, de expulsarem os demônios. E diz que Jesus, então, continua na obra, mas aparecem os religiosos. E os religiosos começam a chamar Jesus de Beelzebu. É da parte do diabo que ele faz isso. Olha que sério. E Jesus faz questão de explicar para os discípulos que o diabo não luta contra si mesmo. O reino do diabo não é dividido. Ele não luta contra si. Satanás não expulsa Satanás. Ao contrário, eles se unem para cumprir os seus propósitos. E se ele estava expulsando os demônios, era, na verdade, por causa da mão de Deus. E então Jesus fala que para entrar num território desse é necessário amarrar o adversário para então tomar posse dos seus bens. E ele fala ali daquilo que é o poder, a autoridade que Deus dá de dominação realmente sobre os demônios. Porém, diante daquelas ofensas, Jesus deixa bem claro para os discípulos o cuidado, o zelo que cada um deve ter. Por quê? Jesus diz então para eles de forma clara que, na verdade, todos os pecados serão perdoados.
todos os pecados podem ser perdoados. Basta a pessoa pedir perdão, basta a pessoa confessar. Então, por maior que seja o pecado de alguém, essa pessoa pode alcançar o perdão de Deus. Mas, então Jesus fala, toda blasfêmia também pode ser perdoada, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E é muito sério isso, isso é um ensino que é seríssimo para os nossos dias. Por quê? Porque envolve você atribuir a Satanás uma obra que é de Deus. Então há muitas pessoas que são prontas para julgar igrejas, julgar movimentos cristãos, julgar em nome daquilo que julgam ser, né, os seus decretos, as suas doutrinas. E nós temos uma delegação na Bíblia que é clara: todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse é do demônio, né? Então há um discernimento. O lugar que nega que Jesus veio em carne, o lugar que nega que Jesus é o Filho de Deus, né? Todo movimento que nega, na verdade, que Jesus é quem ele é, na sua essência, no seu poder, na sua glória, nós sabemos que aquilo não é devido, que aquilo é uma heresia. Porém, todo milagre que é feito em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, deve ser respeitado. Hoje as pessoas têm muito esse hábito e atribuem a igrejas, atribuem a denominações, a pastores, nomes ofensivos e se julgam no direito de julgar obras que são de Deus, mas porque não seguem o seu pensamento doutrinário, não segue a sua mentalidade legalista, você acaba atribuindo feitos divinos a Satanás. Então tome muito cuidado, porque foi isso que Jesus repreendeu. A blasfêmia contra Deus, Pai, pode ser perdoada. A blasfêmia pode ser perdoada. Todo pecado pode ser perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. Então, se o Espírito Santo faz uma obra e você ofende o Espírito Santo, você atribui aquela obra a Satanás, então esse hábito de chamar as pessoas de Satanás, de dizer que alguém tem Satanás, de dizer que um filho tem demônio, isso é maligno. Deus está em obra, às vezes, na vida de uma pessoa, e por causa da personalidade, por causa, às vezes, do caráter, por causa daquilo que é, na verdade, a psicologia da pessoa, você atribuir demônios naquilo que é uma obra de Deus. Tome cuidado, tome muito cuidado com isso. E há muitas pessoas que não têm discernimento e são prontas para julgar, e por isso estão com a vida presa. Sabe por quê? Porque acabam pecando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e você está chamando ele de Satanás, está chamando de demônio, está colocando codinomes, porque dentro do legalismo não cumpriu o quesito da lei que você julgava que deveria ser cumprido. É muito sério, foi isso que aconteceu aqui, né? Por que a mão mirrada precisava ser curada? Porque, na verdade, aquele povo era duro de coração e não havia o quê? A mão aberta, a compaixão para com o próximo. Preste atenção nesse livro de Marcos. E Marcos, então, continua dizendo esta verdade espiritual que deve ser levada muito a sério hoje. E então, de repente, chegam os irmãos e a mãe de Jesus. Todos pensavam, e talvez até eles, os próprios familiares, pensavam, Jesus vai deixar tudo por nós, né? E falaram, olha, sua mãe e seus irmãos estão ali, viu? Vai lá. Jesus falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muitas pessoas querem divinizar, né, a mãe de Jesus. Muitas pessoas querem divinizar. Só que, na verdade, você vê que Jesus fala aqui, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são os meus familiares, né?
na fé. E esse sentimento é genuíno quando você está envolvido com a obra de Deus. Realmente, os laços espirituais, os laços de Deus divinos são poderosíssimos. E nós vemos aqui que Jesus faz questão de mostrar que, diante da obra de Deus, ele estava a serviço de Deus para servir os seus irmãos. E ele diz: qualquer que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, não divinize ninguém, não divinize a mãe de Jesus. Ela era uma grande mulher de Deus, ponto. Mas ele mesmo a tratava, sim, com honra, com respeito, mas ele estava ali a serviço de Deus na terra. Guarde essa palavra. Cuidado com o julgamento de igrejas. Cuidado. Um dia eu estava assistindo, eu vou citar esse, eu estava assistindo um programa na TV e uma pessoa que parecia que estava exagerando, né? E tem os seus exageros. Você que tem um conceito, conhecimento bíblico, você sabe o que é exagero. E eu estava ali pronta para julgar. E eu estava eu tinha uma dor muito grande no meu ombro. E era realmente uma doença que não tinha regeneração. Eu já não conseguia levantar o braço. E eu estava ali olhando os exageros, né, daquele programa, daquela pessoa. E de repente aquela pessoa falou assim: vamos orar em nome de Jesus. Onde o nome de Jesus é usado, o nome de Jesus é apregoado, é o nome de Jesus que tem poder. E aquela pessoa orou em nome de Jesus. E eu estava ali assistindo como uma espectadora, fria, analisando. E, no entanto, eu fui curada naquele momento com aquela oração daquela mulher. E eu quero falar para você, eu vejo muitas pessoas julgando igrejas, denominações que estão em luta pelo Evangelho, que estão em luta pela palavra de Deus. Tem seus excessos? Tem. Porém, estão apregoando o nome de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Então, não fale mal de igreja ou denominação de Deus, mas sim, agradeça a Deus pelos que estão sendo salvos e depois de salvos, Deus os encaminha para outras denominações que poderão lhes fortalecer na fé e no conteúdo bíblico, porque isso é muito necessário. Fique na paz. Deus te abençoe.